Com Dragon Ball Super Super Hero chegando nos cinemas de terras brasileiras, obviamente muita gente ficou interessada em saber qual é o nível atual na escala de poderes da franquia. O filme deixa algumas coisas pré-estabelecidas, por isso eu quero trazer meu ponto de vista aqui. Eu juntei bastante informação extra para esse vídeo, então vamos começar. Mas primeiro, algumas considerações. Aqui só iremos abranger o cânone da obra, ou seja, o clássico, o Z e o Super. Iremos usar como método de julgamento para esse vídeo tanto mangá quanto anime e filmes cânones. Diferente do que muitos acham que só o anime ou só o mangá é o certo, essas mídias, apesar de não seguirem a mesma linha, elas podem e devem ser analisadas em conjunto. Existem pessoas que gostam de analisar elas separadas e elas não estão erradas. Porém, no meu caso, por todas serem cânones, eu irei usar as três como base. E fora que aqui, eu não irei colocar apenas 10 personagens. Mas vamos lá, galera. Em 11º lugar, eu coloco o Piccolo. De início, eu iria fazer apenas um top 10, mas eu decidi adicionar mais uma casinha porque o Piccolo merece. Dito pelo próprio Akira Toriyama que ele finalmente conseguiu dar uma forma ao Namekuseidin que pudesse entrar no mesmo território divino de Goku e companhia. Após ter seu poder desbloqueado por Shenlong, Piccolo agora é capaz de acessar um novo estado onde seu tamanho aumenta, a sua pele fica laranja e seu poder atinge outro patamar. Essa capacidade do Shenlong, galera, de liberar o potencial de um guerreiro consiste em ser literalmente a mesma coisa que o antigo Grande Patriarca fazia lá em Namekusei com Gohan e Kuririn. E aqui, pessoal, não confundam, o Piccolo tem dois novos estados. O primeiro é um que podemos chamar de Piccolo Ultimate, com seu potencial desbloqueado. Seu poder aumenta nesse estado, porém ele ainda não conseguia vencer o Gama 2. Mas a partir do momento em que ele atinge a nova forma, as coisas mudam completamente. Atualmente, Piccolo é com toda certeza o Namekuseidin mais forte que conhecemos, sendo ele capaz de humilhar o Gama 2 em seu poder máximo. Os golpes do Android sequer tiravam ele do lugar. Contra Cell Max ele perdeu, porém era capaz de lutar, apanhar e devolver bastante golpes. Por esses motivos eu acredito que o Piccolo atualmente esteja nesse patamar de força, e veremos ele voltando a ter o reconhecimento que merece e não sendo apenas um coadjuvante. Em 10º lugar, a última e mais poderosa criação da Red Ribbon, o grande antagonista de Super Hero. Estamos falando de Cell Max. Ele que é um Bio-Android e é uma forma melhorada do Cell anterior que já conhecemos. Isso em termos de poder e não de QI de batalha e coisa do tipo. A Red Ribbon, junto do Dr. Hedo, pegou os projetos antigos do Dr. Gero que visavam criar um androide perfeito, com células dos guerreiros mais poderosos que existiam na época. Isso inclui Goku, Vegeta, Frieza, Raycode e etc. Se o Cell em Dragon Ball Z era assustador, com a tecnologia atual, Cell Max está em outro patamar. Porém, por ter sido ativado de forma prematura, ele se tornou um guerreiro completamente irracional, sendo a destruição a única coisa que ele busca. É dito, galera, que se Cell Max estivesse completo, ele se tornaria alguém que nem mesmo Broly seria capaz de vencer. Em 9º lugar, Broly e Jiren. Na minha lista passada, eu acabei colocando o Broly na frente do Jiren, porém, hoje em dia eu vou mudar um pouquinho isso. Mas por quê? Isso se deve ao fato, galera, de que Broly começa a luta devagar e com o tempo ele vai se adaptando. Se pegarmos um Broly adaptado no final do combate, a sua escala de poder pode oscilar para qualquer lugar dessa lista, desde que deem tempo para o mesmo evoluir. Já o Jiren tem seu poder colossal estabelecido, já tá lá, fixo. Por isso eu me pergunto, será que o Jiren deixaria Broly se adaptar num eventual confronto entre eles? Essa é a pergunta a se fazer. Porém, independentemente, se pegarmos o Jiren do Torneio do Poder e o Broly que estava lutando com o Gogeta, eu acredito que ambos tenham níveis de poder similares. Provavelmente o Broly deve ter mais poder bruto, porém o Jiren é um artista marcial com técnica e habilidades além do Saiyajin. Por isso, ao meu ver, eles ficam bem pareados. Em 8º lugar, Moro, o Devorador. Moro é o feiticeiro mais poderoso do universo 7. Sua existência era considerada um vírus.
Tudo no universo se resumia em ser seu alimento. Mesmo enfraquecido, ele era capaz de devorar um planeta numa facilidade assustadora. No passado, os Kaioshins concluíram que lidar com aquele monstro era impossível. Como enfrentar um cara que só de estar na sua presença, sua energia será consumida? A solução foi selar seu poder e prendê-lo. Após milhões e milhões de anos, ele recuperou uma fração de seu poder e foi capaz de escapar. Eventualmente, ele veio absorver os poderes de OG-73 e pôde copiar os poderes do Anjo Meros, um anjo em treinamento, vale ressaltar isso. Com isso, agora, ele era capaz de usar o instinto superior. Porém, galera, tal técnica não é algo que pode ser meramente copiado ou mimetizado. É um estado mental, um estado de espírito. O corpo do feiticeiro eventualmente começou a colapsar. Ele tentou se fundir com o planeta Terra para suportar o instinto superior, porém era inútil e ele acabou sendo derrotado por Goku. E isso aqui, galera, responde a dúvida de muita gente que me perguntam: e se fulano copiar o instinto superior? Não é uma habilidade que pode ser meramente copiada, porque se resume a um estado de espírito. Algo que precisa ser polido no seu interior e não meramente copiado. O Moro é capaz de copiar completamente as habilidades de quem ele toca, mas o instinto superior não era algo que ele conseguia copiar com sucesso. Porém, mesmo assim, ele merece essa colocação na nossa lista. Mesmo após enfrentar Broly e Jiren, Goku tinha Moro como o oponente mais casca-grossa que ele havia enfrentado. Em sétimo lugar, e agora é a hora que eu apanho de todos os lados, porque vai ter gente que acha que ele merece ficar lá embaixo dessa lista e outros que acham que ele merece ficar lá em cima. Eu vou colocar o Gohan. Muitos acham que ele deve ficar acima porque em Super Hero é mencionado que provavelmente nem Goku e Vegeta conseguiriam lidar com Cell Max, o que ao meu ver é uma frase meio sem sentido, pelo fato de que Piccolo conseguia enfrentar o vilão de certa forma. Já quem acha que o Gohan deveria ficar mais abaixo, ou simplesmente acredita que essa transformação não tem sentido algum, me permitam fazer o advogado do diabo aqui. Se pegarmos o Gohan, galera, desde Dragon Ball Z, ele foi colocado desde o início como um prodígio. Quando Raditz surge, ele enfrentava e subjugava Goku e Piccolo. Gohan mostrou uma explosão de fúria que deu origem a um poder capaz de superar um Saiyajin adulto no nível do Raditz. Estamos falando de um cara que evaporaria um planeta tranquilamente, e o Gohan, com 4 anos de idade, podia feri-lo gravemente, ou seja, ele já era um prodígio. Mais à frente, a gente viu o Gohan indo para Namekusei e encontrando o grande patriarca. Lá, Kuririn teve seu poder aumentado e perguntava pro patriarca se ele podia despertar o poder oculto de qualquer pessoa. E a resposta do Namekuseidin era: se tem poder adormecido, qualquer um pode ser despertado. Quando o Gohan chega até ele, o grande patriarca diz que o Gohan tinha um poder absurdo dentro de si. E assim foi feito. O poder do pequeno Gohan finalmente foi despertado, porém superficialmente. Com o tempo ele continuou treinando, foi se fortalecendo, passou pela saga do céu, até que finalmente chegamos em Majin Buu, onde o Gohan veio treinar com a espada Z, uma espada tão pesada, grosseira, que quem a empunhasse poderia atingir níveis de poderes absurdos. Quando essa espada se quebra, o Kaioshin de gerações passadas é liberado, e ele vinha com a proposta de pegar esses poderes ocultos de Gohan e catalisar absurdamente. Daí surgiu a forma mística, ou o Gohan Ultimate, chamem como quiser, uma forma que consistia em usar a força do Super Saiyajin estando na sua forma base. Consequentemente, seu poder ia para outro patamar. E no filme, a gente tem o Gohan usando essa forma mística. Porém, ele não teve sucesso em lidar com seu oponente. E no momento, o Piccolo nota que eles não iriam vencer o Cell Max. Ele pede pro Gohan tentar canalizar o máximo de poder possível já estando na forma mística. E é isso que ele faz. Porém, eventualmente, ele tem um acesso de raiva na sua forma mais forte até então, a forma mística. E é a partir daí que ele revela um outro andar do seu poder oculto.
Um Gohan com cabelos brancos, que foi chamado pelo próprio Akira de Gohan Bestial. Uma forma, galera, capaz de tolerar golpes de Cell Max como se não fosse nada e eliminá-lo com um único super ataque. Então, ao meu ver, esta forma é sim condizente com o que já foi estabelecido pelo personagem. Muitos podem falar, pô, Jeter, mas é meio sem sentido, poderia ser melhor trabalhada. Beleza, eu concordo que poderia ser melhor trabalhada, porém é o que temos. A gente sabe que o Gohan, em momentos de fúria, pode ter acesso a novos poderes desde sempre. Outro ponto que eu quero ressaltar é que eu acredito que esse filme se passa no pequeno time skip da saga do Granorá, porque é o momento que temos Goten e Trunks crescidos. Por isso eu não coloco o Gohan mais acima na minha lista. Só que, galera, só um adendo, o momento em que esse filme se passa ainda é uma incógnita que precisa ser melhor explicada. Em sexto lugar, Goku, Vegeta e Granorá, o trio monstro atual de Dragon Ball Super. Muitos podem questionar o porquê de eu colocar o Granorá junto deles, visto que o Seriariano venceu Goku e Vegeta. Mas vamos lá, me permitam explicar. O confronto contra Granorá de início é contra Goku, onde o Saiyajin começa testando os níveis de seu oponente. O Goku fazia um upgrade e o mesmo acompanhava tranquilamente cada novo andar de seu poder, até que eventualmente o Goku foi derrotado com um instinto superior. Eventualmente tivemos o Vegeta entrando em combate e foi uma luta incrível, galera, onde o ego superior foi revelado para nós. Porém, assim como o Goku, o Vegeta era inferior a Granorá. Mas o que acontece, galera? Goku e Vegeta, eles ficam mais fortes enquanto lutam. A partir do momento em que um dos vilões desse arco aparece, o Gas, ele tira o Granorá de combate e é a partir daí que o Goku começa a lutar contra o vilão. Eles vão pelo universo numa guerra de teletransportes que é incrível. E quando eles voltam pro planeta Cereal, Goku e Vegeta atacam o seu oponente. Eventualmente, o Vegeta é tirado de combate e Goku consegue usar o instinto superior de uma nova forma, que lhe permite ser superior ao vilão, que já estava surrando geral, pelo menos por enquanto. Eventualmente, o Granorá volta e junto de Goku, eles conseguem lidar com o vilão. E o capítulo 86 é o último lançado desde o momento que eu estou fazendo esse vídeo. Porém, galera, assim como o Goku, assim como o Vegeta, o Granorá também consegue ficar mais forte enquanto luta. Então, o que acontece? Eu coloco o Goku um pouquinho acima do nível do Granorá e do Vegeta, porém, pelo fato dos três ficar mais fortes enquanto lutam, estar bem pareado, eu acredito que num eventual combate eles seriam bem equivalentes. Como eu disse, com uma leve vantagem pro Goku. Muita gente pode questionar agora, dizendo que em Super Hero o Vegeta venceu o protagonista na forma base. Porém, ao meu ver, foi uma luta bem equilibrada que o Goku caiu primeiro. Mas foi uma luta de socos, galera, sem técnicas e etc. Um combate dos dois indo ao máximo não é algo que a gente viu ainda. E em quinto lugar, Gas, ele que era o vilão mais forte da saga até o último capítulo lançado. O cara é simplesmente um monstro que lutou contra Goku, Vegeta e Granorá, com a capacidade de lutar materializando objetos de Ki, se teletransportando, lutando e ficando cada vez mais forte. Gas é disparado a maior ameaça desde Bills que Goku e companhia já enfrentaram. Gas foi soberano desde o momento em que apareceu como o ser mais forte do universo, isso contando apenas os mortais. Eventualmente, ele foi superado por Goku, mas pôde acessar um novo estado, ficando mais velho. Agora ele usava suas células como combustível e, consequentemente, ficou muito mais forte. Uma forma que, segundo Goku, deixava seu corpo e poder fora de sincronia. E Gas explicava que seu poder havia sido desassociado do seu próprio corpo. Mas com a combinação de Goku, Vegeta e Granorá, eles foram capazes de derrubar esse monstro. E em quarto lugar, Frieza. Ele que é o imperador do universo e desde seu renascimento foi capaz de escalar seu poder de forma colossal, saindo de alguém que estava enfraquecido para alguém que pisou em níveis de poder do território divino. No passado, mesmo sem treinar absolutamente nada, seu poder era o suficiente para dominar o universo. Porém, galera, atualmente aquele poder soberano é uma fração do Frieza atual.
sendo um cara que foi capaz de tolerar um Hakai do Deus Sidra, o Hakai do Topo, muito castigo do Jiren no Torneio do Poder e tolerar mais de 1 hora lutando contra o Broly, o mesmo Broly que estava lutando contra o Goku e o Vegeta na forma Blue. Ou seja, o Frieza já tinha uma resistência absurda, correto? Só que isso, galera, não é nada mais, porque no último capítulo lançado de Dragon Ball Super, tudo foi escalado para outro nível. Após vir de outra dimensão e ter treinado lá por 10 anos, Frieza surgiu com um poder absurdo e uma nova transformação. Transformação essa que era capaz de humilhar o Geass e subjugar Goku e Vegeta nas suas formas mais fortes. Porém, o Frieza agora não quis matar Goku e Vegeta pelo que vimos nos vazamentos. Seus planos são outros, mas quais serão? Será que ele quis ficar mais forte que Goku e Vegeta por orgulho? Ou tem algo que ele está buscando que a gente ainda não sabe? No passado, ele viu Zeno apagando os universos e o Imperador do Universo tinha coragem de ameaçá-los, dizendo que um dia reinaria sobre eles. Será que seu plano está nesse andar? A gente ainda não sabe, galera. E fora que a totalidade da força de Frieza ainda é um mistério. Talvez ele até mereça estar num andar acima. Porém, a gente não sabe por enquanto. A gente vai evitar de bater o martelo e esperar mais informações. Porém, saibam, o Frieza está um monstro. Em terceiro lugar, Bills, Kitela e talvez alguns deuses da destruição. Dito por Toyotaro que o nível de Bills é um estado que Goku ainda precisa alcançar. Pelo menos era assim até alguns meses atrás. Será que isso mudou? Até agora a gente não tem informação disso. Por isso eu vou me basear no que foi dito por Toyotaro, um dos dirigentes da obra. Bills e Kitela se mostraram os últimos em pé no combate entre os deuses da destruição. Belmonte também ficou bem. Porém, galera, ele ficou escondido, se fingindo de derrotado para eventualmente pegar a galera ferida. Porém, o nível dos deuses da destruição ainda é uma incógnita, por isso que, pra mim, eu coloco, no mínimo, Bills e Kitela acima de todos os nomes anteriores. E em segundo lugar, os Anjos Guias. Os anjos que consistem em ser formas de vida diferentes, do mais alto grau da hierarquia do multiverso. Eles cumprem o papel de guiar e treinar os deuses da destruição. Eles nunca podem se engajar de verdade em combates. Porém, sabemos que um anjo como Whis tem poder para parar Bills com um único tapa na nuca. E para quem não se ligou, Bills é o cara que eu coloquei em terceiro lugar aqui nessa lista. Whis, galera, para quem não sabe, é o mestre de Goku e Vegeta. Apesar de que Vegeta eventualmente migrou para aprender com o Bills. Porém, o anjo era capaz de brincar com os dois Saiyajins como se não fosse nada. O quão fortes são os outros anjos a gente ainda não sabe, porém eles estão em torno do nível do Whis. Em primeiro lugar, Dai Shinkan. Ele que é o pai dos anjos e ele ainda se mantém soberano no topo da lista daqueles que podem combater. Ele é um dos 5 seres mais fortes da existência. Quando ele criou a Arena do Vazio, ele era capaz de negar a habilidade de voo dos participantes. Ou seja, tudo indica que ele tem tal capacidade, o poder para negar habilidades. Ele tem força para parar Bills e Kitela com um único dedo. E o Whis admite que seu pai está num nível além do seu. Por isso, galera, ele fica no nosso primeiro lugar. Porém, pessoal, o vídeo ainda não acabou. Eu quero fazer algumas considerações. Nomes como Zeno e Zarama não entraram nessa lista por alguns motivos. O Zeno é o deus máximo da obra até então em Dragon Ball. Tudo que ele quer que deixe de existir, deixará de existir. Porém, ele não luta, ele é o deus máximo da obra. Por isso, eu não o coloco nessa lista. Já Zarama é o criador das super esferas do dragão. Alguém que ainda a gente não sabe qual é o seu nível de poder. Alguém que a gente sequer viu ainda. Muitos teorizam que ele é mais forte que o próprio Zeno. E é algo que eu também acho. Porém, isso não foi confirmado. Então, fica só no ramo da especulação. Outra coisa que eu não posso deixar de esclarecer é que nesse vídeo eu não coloquei o Anjo Meros, diferente do vídeo anterior, que eu fiz há alguns meses no canal. Naquele vídeo eu não lembrava que ele havia perdido seus poderes de anjo, então nesse aqui eu considerei seu estado atual, e por isso ele não entrou no top 10. Outra coisa é que aqui eu não considerei fusões também. Se vocês sentiram falta do Godita, do Vegito, é por isso.
Bom, é isso, eu espero que vocês tenham curtido, pessoal. Eu conto com o seu like para ajudar o canal, se inscrevam aí, segue a gente lá no Instagram para apoiar o canal. E é isso aí, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.